Fernando? Se eu colocar aqui na tua frente agora 1,1 kg de arroz, 5 long necks Heineken, tá? 6 fatias de pizza e um duplo bacon no madeiro, o que intuitivamente você acha que engorda mais? Se eu pretendo fazer o meu processo de emagrecimento, qual cerveja que eu não posso tomar e qual cerveja que eu deveria tomar? Eu vou contar a minha história para você entender qual foi o meu posicionamento, né? Hoje, o que eu defendo ao meu paciente é exatamente isso. Eu acho que depende do paciente. O paciente que quer começar um processo de emagrecimento, eu oriento a ele a não usar nada. Por quê? Eu conto calorias. Então, a gente sabe o quanto uma cerveja tem de caloria e o quanto tem. Vou dar um exemplo prático aqui para todo mundo que está assistindo a gente e para você também, Fernando. Se eu colocar aqui na tua frente agora 1,1 kg de arroz, 5 long necks Heineken, tá? 6 fatias de pizza e um duplo bacon no madeiro, o que intuitivamente você acha que engorda mais? A pizza. É igual. Todas elas têm a mesma quantidade de calorias. Só que você não consegue comer 1,1 kg de arroz. Mas você, em uma noite, numa roda de amigos, você toma 5 long necks de cerveja. O que isso mostra? A densidade energética dos alimentos é o ponto que importa. Eu sou um defensor da física, eu sou defensor da medicina raiz, da ciência. Física, bioquímica, é o que determina, né? O bom médico, o médico que tem a formação básica muito bem sólida, né? De conhecimentos básicos relacionados à ciência. Então, o processo é físico. Então, o que eu mostro para o paciente? Eu posso fazer com que ele coma 1,1 kg de arroz. Se ele quiser trocar aquilo por 5 long necks, é possível? É possível. Mas ele tem que trocar. Se ele quiser inserir isso, ele está comendo 1,1 kg de arroz a mais. Se ele come 1,1 kg de arroz e sai para beber, ele não consegue tomar uma long neck. Porque ele está cheio, empanturrado de arroz. Sim. Esse é o objetivo de trabalhar alimentos com densidade energética mais alta. Então, além disso, além da questão calórica, o álcool ele se transforma em aldeído. E o aldeído é tóxico para o nosso músculo. Então, por isso que a gente tem ressaca. Então, depois de você beber, mesmo de forma moderada, o dia seguinte, você tem um rendimento do treino menor, você tem mais dor muscular, você dorme mal, você fica mais cansado. Comprovadamente, o dia depois de uma ingestão alcoólica, o teu rendimento em relação a gasto energético é reduzido. Você gasta menos energia em relação a isso. Então, além de ter comido mais, você vai gastar menos depois. Então, a ideia do álcool, o que eu penso? Eu, quando era obeso, eu bebia vinho mais absurdamente. Eu viajava para fora com a mala de vinho para trazer garrafas. Eu era um entusiasta do vinho. E um dos motivos que me fez entender todo esse processo foi exatamente que, quando eu resolvi emagrecer, eu fiz exatamente o que eu acabei de falar para você lá mais cedo na live. Eu comecei a fazer treinos aeróbios de alta intensidade e comer salada e frango, de segunda a sexta. No final de semana eu continuava bebendo meu vinho e fazia uma refeição livre. E eu saí de 140 para 110 quilos. Só que eu fiquei com 110 quilos 7 meses. Eu não saía. Eu treinava, eu fazia dieta e eu não saía daquele peso. E eu não entendia. Eu falei, mas eu estou fazendo tudo certinho, o que está acontecendo? E nesse momento foi o momento que eu comecei a estudar. E aí, um dos primeiros momentos que eu comecei a estudar, eu percebi a questão física do processo. Eu falei assim, cara, é óbvio que eu não vou emagrecer, porque eu não quero mudar. Eu estou agarrado ainda à questão do vinho. Então, eu vou me permitir. Eu vou tirar e vou fazer um planejamento alimentar durante 45 dias, não vou errar nenhum dia. Eu saí de 110 para 88 quilos. Em 45 dias. Eu perdi mais peso do que em um ano de tentativa de perda de peso quando eu fiz. Simplesmente por ter comido mais comida, arroz, feijão, pão francês, macarrão, treinado com mais intensidade e ter cortado o álcool. Depois disso, eu conheci o esporte, que é o esporte que eu amo fazer, que é o crossfit. Eu faço crossfit musculação, mas eu compito o crossfit. Eu tenho 42 anos. Eu comecei a emagrecer com 36. Eu não sou um atleta que começou a treinar com 15. Eu comecei a buscar a questão do esporte velho. E eu mostro, hoje eu compito. Exatamente, é isso. Eu antes e depois. Esse aqui sou eu, anestesista, saindo do hospital do Rio de Janeiro, chamado Quintador, depois de um transplante de fígado. E ali sou eu, ano passado. Então, eu hoje compito. Eu faço com que a minha vida, eu entendo que o meu corpo é o meu maior patrimônio que eu faço. E eu passei a entender que o álcool atrapalhava o esporte que eu gostava de fazer. Então, o que eu recomendo ao paciente?
Dá para fazer? Dá para fazer. Você pode estar amarrando uma pedra pesada para você se arrastar nesse caminho. Mas dá. O que eu defendo? Eu defendo que a regra seja regra e a exceção seja exceção. E a gente tem números para isso. 80% da tua semana precisa ter regra e você precisa ter sequência. E só 20% pode ser feito de forma de exceção. Mas isso tudo depende de um balanço energético. Se eu não sei quantas calorias você come, eu começo a tentar achar que aquilo ali é um equilíbrio e não é. E essa sensibilidade do paciente perceber onde ele está errando que é o ponto importante. Então, se eu tenho 80% de regra, eu consigo fazer 20% de exceção, mas eu fico no 0 a 0. Isso significa que eu treino 5 horas na semana, eu faço alimentação, vamos supor, de 7 dias da semana, das 28 refeições, eu faço 25 refeições certas, erro 3 refeições. O erro do paciente é achar que o final de semana é livre, não é. 1, 2 ou 3 refeições livres cabem, de forma moderada, para você ficar no 0 a 0. Se não, se você gera um superávit calórico de 100 calorias por semana, depois de 77 semanas você ganha 1 quilo. E você não está vendo. É aquela sensação que a gente vê muitos empresários falando, né? No mundo empresarial você só tem 2 sensações. Ou você está subindo ou você está caindo. Se você está parado e você acha que você está estável, é só a gravidade zero, você está caindo. Só que no caso da obesidade, ou você está engordando ou você está emagrecendo. Se você está parado, você está engordando. Só que você está engordando pouquinho, mas você está engordando. Então, a manutenção do mesmo peso é muito difícil. Na verdade, você ganha, só que você ganha pouquíssimas calorias. A longo prazo, você vê que isso se tornou uma quantidade grande de gordura. Bom, resumindo, então o álcool... Eu acho que... Resumindo, eu sou contra, eu não estimulo meus pacientes a fazer nada. Doutor, preciso. Eu tento, junto com a Tati, com o Marcos, os meus nútrios, a encaixar aquilo de forma moderada e digo, você tem direito a 3 long necks. Qual? Não faz diferença. Porque o que faz diferença é a quantidade de calorias. Então, mas essa aqui tem pouco carboidrato, mas tem a mesma quantidade de calorias. Acaba tendo mais gordura, acaba tendo mais outra fonte de energia. Então, não faz diferença. O processo ele não é um processo de carboidratos ou um processo de ser melhor ou pior. O álcool ele é deletério para a saúde. O processo é um processo de calorias. Curiosidade, o que tem mais calorias, cerveja ou vinho? Em ml por ml, a cerveja. Só que é muito difícil você beber tão rápido, né? 300 ml de cerveja e 300 ml de vinho. Né? Você acaba bebendo muito menos vinho do que cerveja. Então, proporcionalmente, o vinho é menos agressivo. A gente permite 2 taças de vinho. Né? Na maior parte das vezes, 2 taças de vinho equivalem a uma garrafa de cerveja. Doutor Diogo Viana, muito obrigado aí pelo seu tempo precioso, né? Foi verdadeiramente uma aula. Eu acho que despertou, né? Pelo menos em mim e na nossa audiência aqui seleta e qualificada, um outro olhar sobre a obesidade. E tenho certeza aí que a nossa galera aí, nossa audiência